Boa noite, bom dia, boa tarde, mais um Tech Mentor Live Talks no ar. Fala aí, Léo, tudo certo? Mais um, muito boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Para a gente é boa noite, né, Juan? Vamos A falar a gente, boa verdade aqui. noite. Terminando mais um dia, começando aqui o nosso momento de trocar ideias com vocês, trocar ideias entre nós, falar dos principais temas aí da semana. E é muito legal a gente estar no nosso episódio 4, é isso? É isso aí, episódio 4. Vamos seguir a mesma linha também. Tivemos alguns assuntos legais que a gente trocou ideia essa semana. A gente também se deparou aí com um artigo legal que a gente trouxe para compartilhar com vocês. E seguindo no mesmo ritmo também. Quem quiser trocar uma ideia, tiver alguma sugestão, super bem-vindo de compartilhar com a gente aí. Com certeza. Bom, nessa semana nenhum CEO se pronunciou sobre AI. A gente está esperando aí os Quinta-feira próximos. ainda, calma. É quinta-feira. Mais boa. Ron, a semana começou com um videozinho falando sobre crenças limitantes. Como as pessoas muito facilmente, às vezes em alguma brincadeira que parece inocente do Instagram, se colocam rótulos, se colocam limites. E é uma brincadeira que o pessoal estava fazendo de se colocar nota, né? Ah, Sim, paciência, humor, criatividade, inteligência, 6,5, 5, 4, 10. É um pouco de exploração, né, das nossas próprias características, acho que isso acaba sendo legal, mas se a gente não tomar cuidado de entender que às vezes aquilo é um momento, que aquilo pode ser melhorado, ou que às vezes a gente está escolhendo não ser paciente, não ser criativo, não usar toda a inteligência que a gente tem, sim. é um negócio preocupante, então eu vi várias pessoas fazendo e quis comentar sobre. O exercício de parar para refletir sobre algum daqueles pontos que às vezes a gente não reflete no dia a dia, ele é legal, né? Dá para tirar um ponto positivo dali, ele é bem legal. Mas a provocação, olhando por mais uma perspectiva que é a que tu trouxe, eu também achei super interessante. A gente não se limitar. E não é um sinal pequeno, né? Não é um sinal qualquer. Ah, vou me limitar, dei uma nota 6 e isso não vai me limitar. Mas poxa, eu trabalhei aquilo, eu assumi isso como uma verdade. Então esses pequenos sinais que a gente vai assumindo como verdades é o único momento, por exemplo, que eu parei no dia para pensar, sou paciente ou não? Não, vou me dar uma nota 6 e vou continuar assim, tudo certo. Nossa, isso foi um trabalho gigantesco que tu acabou de fazer contigo mesmo, né? Cara, eu ouço tanto, não só no trabalho, tá? Acho que na vida. É muito normal quando as pessoas estão conversando, falam, mas eu sou o tipo de pessoa que faz isso, eu sou o tipo de pessoa que faz aquilo. Ah, eu não consigo me organizar, eu não consigo ser paciente. E assim, tudo bem você tentar um negócio e não conseguir, mas você cravar que aquela característica é sua, né, naquele montante, sendo muito ou pouco, você está colocando, você está se colocando como uma vítima da situação, certo? Ah, fui construído assim, por isso não tenho criatividade ou não uso minha inteligência. Na verdade, você está fazendo uma escolha de comportamento. A partir do momento que você se comporta de uma forma que você tem consciência daquilo, você está fazendo uma escolha. Você pode ter um hábito, é lógico, aí o hábito você não pensa, você só age porque seus circuitos neurológicos já estão criados ali. Então, aparece uma situação que eu preciso usar minha criatividade, eu entro em pânico, eu não sei, eu não consigo, e eu nunca tentei algo diferente. Então, eu não sou criativo. Então, eu estou colocando um rótulo em mim. Eu Lembra, nunca vou. lembra daquele clássico, O Cavaleiro na Armadura? Uma leitura de quem não fez ainda, né? Convido a fazer, que é Sim, sobre as crenças, né? Sobre o quanto a gente vai instaurando, criando ali uma armadura e quando vê não consegue mais sair de dentro dela. boa. Eu até comentei, ó, a gente não vai ficar problematizando todas as brincadeiras que as pessoas fazem nas redes sociais. Sim, Mas tem algumas coisas que chamam a atenção. É como você falou, a pessoa parou para pensar, fazer uma autoavaliação dela, de características, né, de soft skills ali que são importantes para sua vida, e você fala, não, pô, paciência, nota um, eu não tenho paciência. Pô, sim. sério? Sério? E tá tudo bem. É porque eu sou assim, é assim que eu sou. Você não é assim. Você está escolhendo ser. Então,
Quando a pessoa entende que ela está escolhendo se comportar daquela maneira, fica mais fácil mudar, se fizer sentido para a pessoa mudar. Sim. E pra Então, gente que tá no dia a dia, tem essas conversas durante o dia com as pessoas do time. Cada dia a gente tá se sentindo de um jeito, as pessoas do time estão se sentindo de um jeito. E essas afirmações podem acontecer, né? Nossa, sim. não, mas foi assim porque eu sou assim. Não, durante esse ciclo de performance review eu tive essa nota, mas eu sou assim mesmo. Eu acho que eu não consigo melhorar isso. E a gente aproveitar essas oportunidades para reforçar esse pensamento ou para ver que mesmo através de uma brincadeira ou desse tipo de trend, a gente consegue tirar uma outra visão, nos ajuda também a exercitar esse pensamento crítico quando a gente se deparar com ele junto com as pessoas do time ou com a gente mesmo, a gente consegue trazer uma outra perspectiva, compartilhar, tornar a conversa mais interessante, a expandir para outros caminhos, enfim. Além do que estava aparecendo ali na tela, além do que a gente estava sendo convidado a fazer, a gente também exercita aí uma outra perspectiva do que está acontecendo. Isso daí é bem legal. Boa. E você consegue mudar. Se você realmente quiser, se fizer sentido para você, você consegue mudar qualquer característica. E aqui eu vou dar um exemplo meu, tá? Isso aí. Vou ser bem vulnerável. Quando eu era pré-adolescente, 12, 13 anos, o meu apelido na família era Carranca. Sabe aquelas carrancas, aquele cara Aham. assim? Uma antissociabilidade natural da pré-adolescência, grunge, sabe? Sem muito trato humano, sem muita preocupação com as pessoas, não sorria muito, né? Então você pensar que aquele pré-adolescente ia estar aqui agora, fazendo um vídeo, colocando no mundo, dando suas opiniões sobre a vida e o mundo, é inimaginável, né? Assim como eu já fui super despreocupado com a minha saúde, eu já mudei muito na minha vida. Então, aquela característica que você acha que é imutável sua nesse momento, ela é totalmente imutável se você quiser, se fizer sentido. E aí, lideranças, né? Acho que é muito do nosso papel provocar as pessoas para elas buscarem a mudança, a melhoria contínua, buscarem ser mais felizes. E com certeza eu sou muito mais feliz do que eu era, porque eu fui mudando e fui colhendo os benefícios de explorar melhor as minhas características. Boa. Você fez a trend? Volta lá na trend, vê se tem alguma nota que você deu que talvez você não concorde muito e bora traçar um plano aí. Se Bora é traçar uma um plano. nota que você quer mudar, bora traçar um plano, a gente ajuda, bora lá. Como que eu Bora. posso mudar dessas notas que eu dei a nota baixa? Ou será que eu quero continuar nela? Enfim, Às vezes é mais confortável, né? Ficar, tô aqui na minha zona de também. conforto, não vou mexer nisso que dói, mexe um monte de coisa ali. Mas enfim, a gente entra num outro papo, É, talvez. exato. Mas é muito massa. Bom demais, né? E essa a semana, domingo, é Dia das Mães, acho que teve mais uma reflexão aí no canal sobre ter mães nos times, né? O mais comum de você falar, você dá, vamos dar dicas para as pessoas que lideram mãe. É você, é claro, prestar atenção que a pessoa tem uma rotina com filhos, filhos ficam doentes, filhos vão para a escola, filhos precisam sair da escola às vezes, tem compromissos do dia, tem que levar no médico, tem consulta. E assim, isso é o dia a dia normal de uma pessoa que é mãe, que é pai também, precisa fazer isso. Não precisa nem falar o quanto que é importante a liderança acolher esses momentos. Mas a gente teve uma talk na empresa essa semana, onde uma psicóloga até que trabalha junto com a gente, ela trouxe aquele momento que a mulher descobre que está grávida e vai comunicar à liderança. Qual é o momento de alta vulnerabilidade dela? Quanta mudança está acontecendo naquele momento, Juan? E aí, Uhum, é legal trazer esse panorama no vídeo aí para a gente falar sobre isso. sim. Nossa, um ponto de vista muito interessante. É um momento de muita empatia, né? E que às vezes pode sim passar batido. É, às vezes uma liderança masculina que não experimenta essas alterações, essas mudanças, não experimenta essa.
as sensações que acontecem pode não lembrar disso, né? Sim. E, nossa, um ponto de vista muito interessante, de como a gente pode ser presente nesse momento. Muito massa. É. Normalmente, assim, até uma informação que as mulheres, as famílias em si, quando descobrem a gravidez, falam, bom, não vamos contar para ninguém até ter 3 meses, né? Tem aquele Uhum, período onde tem um risco maior ali, né, da gravidez não ir para frente. E a hora que a mulher decide, fala, não, vou contar para minha liderança, né? Vou abrir para a empresa, né? Vamos começar a planejar isso. É um momento delicado, com 1 milhão de seguranças, coisas que a pessoa nunca pensou, ela está pensando. É um momento realmente da liderança acolher, né? Saber que é um momento importante para todo mundo que está em volta daquilo, então para o time também vai ser importante, né? Vai ter uma pessoa que vai estar passando por uma transformação, então o acolhimento do time também é importante. E aí entrando nas coisas mais práticas, né? Ter que revisitar planos, projetos, o que estava planejado para essa pessoa fazer, como é que vai ser essa transição. Essa pessoa vai ficar fora, obviamente, algum tempo, depois ela vai voltar. Aí acho que é uma prática do dia a dia da liderança, acho que faz, né? E isso não tem muito segredo aí, né? É o líder sendo líder, fazendo o que o líder tem que fazer, mas se preocupar principalmente nesse primeiro momento, esse primeiro contato com a notícia, é importante, né? E aí o que eu falei no vídeo se você nunca não é pai, não é mãe, nunca passou por isso, não teve uma pessoa próxima que ficou grávida e você acompanhou mais de perto, é muito importante se informar, entender o que acontece em cada estágio, em cada etapa da gravidez, saber que tipo de dificuldade que a mãe ali pode ter nesses primeiros meses, depois quando nasce, vem a amamentação, cara, vem um monte de coisa que tem uhum. assunto para o vídeo inteiro aqui, e enfim, a gente não é mãe, a gente talvez poderia trazer uma mãe aqui para conversar com a gente, seria muito legal, mas é mais para as lideranças, né, estarem cientes nesse primeiro momento, nessa primeira notícia, para buscar conhecer, buscar acolher da melhor forma possível. Sim. E durante aquele período em que ela não vai estar no time, o que você puder fazer para se lembrar e também deixar as coisas preparadas para que quando essa pessoa volte você possa repassar contexto, possa dizer o que mudou, fazer quase que um onboarding novamente quando ela chegar com essas novas sensações, cheia de novidades, super interessantes para compartilhar com você, com certeza. Então é legal também fazer essa preparação para fazer uma acolhida muito legal também quando essa pessoa estiver voltando aí para esse novo ambiente, nessa nova vida dela, reencaixando tudo de novo, né? Excelente. Então, ó, feliz Dia das Mães. Aproveitem muito o dia de vocês. Tech Mentor Live manda um abraço carinhoso para todas as mamães desse mundo. Obrigado por essas mentes brilhantes que vocês colocaram no mundo aí. Com certeza. Muito bem, e vamos de artigo da semana, Juan. Boa. Essa semana a gente achou um artigo legal para compartilhar, para a gente trazer para trocar uma ideia aqui sobre líderes, aqueles momentos em que você se sente esquecido, por que que uma oportunidade não chegou para você, ou por que que alguém passou na frente e você se sente se perguntando, nossa, o que que está acontecendo? É, por que que eu trabalho tanto e não está aparecendo essa oportunidade para mim? Por que que alguém foi escolhido e não foi eu? E o que está envolvido aí, né? Então, Boa. o artigo traz uma provocação bem legal. A gente vai percorrer um pouquinho mais sobre os pontos que a gente viu que chamaram nossa atenção e principalmente é, sintomas e dicas. Sim. Esse artigo é do Menes de Souza, ele é diretor da Netflix, de engenharia da Netflix. Um brazuca aí, cara, nas grandes big techs. Legal, um abraço aí, Menes. Troquei uma ideia com ele uma vez, foi muito legal, vários insights. Mas, E a provocação dele é a seguinte, né? Você é lá uma liderança. Você poderia se aplicar até para quem é IC mais sênior e está ali, conhece muito de contexto, é bom tecnicamente, conhece muito daquele processo, aquela parte da empresa, de um sistema, de um produto, enfim. E aí vê que tem uma oportunidade de uma liderança mais estratégica, uma liderança mais sênior, uma diretoria, ou para quem não é líder, uma oportunidade para ser líder. E aí você não é escolhido para aquela posição. O que acontece? Por quê?
né? Como o Roman trouxe. E aí, acho que a primeira coisa que tem no artigo é que existe uma diferença entre você se comunicar bem taticamente e resolver bem problemas de um contexto específico versus você ter uma habilidade de navegar por outras estruturas, essa habilidade mais estratégica, de se comunicar mais estrategicamente, ser lembrado, né, por pessoas de um nível mais estratégico. E como é que você pode se posicionar melhor aí, dado esse contexto? Exato. Existe uma diferença entre estar resolvendo problemas e gerar resultados estratégicos, gerar resultados que impactam o negócio, né? Às vezes a gente fala disso, talvez até no automático, né? Ah, gerar impacto, gerar algum valor, mas quando vai olhar a nossa agenda, tá cheio de agendas operacionais ou você mesmo acaba criando missões aí operacionais, é, por vários motivos, né? Eu ia citar aqui ajudar o time, mas esse é só um deles. Se a gente for entrar, a gente vai longe aí no porquê que às vezes a liderança acaba entrando bastante no operacional, mas isso acaba tirando um pouco o foco de entregas que realmente geram resultado para o negócio, que te fazem se destacar como uma liderança e que chame a atenção da liderança sênior, né? Vai impactar aí a empresa. Boa. Cara, eu vou dar um exemplo muito prático, até que eu tive uma certa vivência com relação a isso. Em empresas, né, de produto, empresas de tecnologia, gestão de débito técnico é um negócio complexo, né? Uma coisa é você ser liderança de um time e falar, não, meu time lida bem com débito técnico, minha lista é pequena, os débitos não ficam mais de X dias aqui abertos, a gente tem uma classificação de prioridade, resolvi no meu time e não tem esse problema. Outra coisa é você criar uma política de como os times, vários times precisam lidar com débitos técnicos, você criar um processo para os times sempre terem no board pelo menos 20% de débitos técnicos rolando, você comunicar isso entre os stakeholders de produto, de design, de outras áreas da empresa que tem uma expectativa de evolução de produto, que os times vão fazer evolução de produto, mas uma parte do tempo das pessoas vai ser usada para débito técnico. Você comunicar isso, você acompanhar a evolução geral de uma quantidade ou de uma criticidade de débitos técnicos diminuindo na corporação ao longo do tempo e ver o impacto que isso teve no negócio, de ter menos incidentes, menos clientes reclamando, do desenvolvimento estar mais rápido e mais ágil. Exato. E fazendo o time fluir dentro desse processo sozinho, sem você. Não precisa Exatamente, você gerenciando ali, ó, trouxe esse débito aqui pro board, beleza? Vamos lá. Não, o time já sabe como rodar. exatamente. Então, dá para perceber que tem uma diferença muito clara de atuação. E por mais que uma liderança que está lá num time, resolver os problemas daquele time, está fazendo um excelente trabalho e é aquilo que se espera daquela pessoa mesmo, quem está com esse olhar mais estratégico, resolvendo os problemas estruturais de uma forma mais ampla, com certeza vai ter mais visibilidade. Né? Com certeza, se tiver algum outro problema organizacional nesse nível, essa pessoa vai ser consultada. Como fazer, como é que você fez, qual é o benchmark, né? Vamos aqui, me ajuda, Uhum. me diz como é que eu faço, qual que é o caminho que você seguiu. Isso automaticamente te traz mais visibilidade. Tem algo em comum entre os problemas complexos, né? Que é a estratégia que tu vai utilizar, os alinhamentos que vai fazer, quem vai envolver e a tomada de ação a partir de cada um deles. Executar as ações é bom, ajuda a resolver, mas estruturar o plano, fazer o alinhamento com que todos participem, isso pode ser reutilizado em outros problemas. Então, Sim, qual das etapas que você está gerenciando está conduzindo, né? Para qual delas você quer ser chamado para resolver de novo? Ou quer se tornar referência? boa. Então, é a grande diferença entre você pegar e resolver um problema local, você criar um sistema, um processo, políticas, guidelines que resolvam problemas complexos estruturais. Mas tá lá, o artigo traz, né, destrincha melhor ali, né, sinais de que você está sendo reconhecido ou não.
A gente sugere muito a leitura. Se quiserem trocar uma ideia sobre isso, a gente está super à disposição. São temas que, como sempre, cativam o nosso coração. Exatamente. Tem um ponto legal lá que ele comenta sobre criar o alinhamento compartilhando sobre o contexto. Às vezes a gente deixa passar batido assim o alinhamento. A gente às vezes acaba trazendo um pouco mais de detalhes, principalmente quando já tem uma solução um pouco definida, né? Não, a gente vai por esse caminho aqui. Mas o contexto todo de manter todo mundo alinhado, todo mundo on board no tema, você expande para outras perspectivas, para que outras pessoas participem da resolução também. E também tu demonstra essa capacidade, né? Sua capacidade de entender o contexto, de compartilhar sobre ele, e então é capacidade de gestão, de lidar com vários contextos, com contextos difíceis, fazer acontecer um alinhamento onde tinha muitas decisões a serem tomadas, e, e isso é um ponto bem positivo. Achei bem interessante esse ponto que ele destaca lá entre todos os outros, né? Na base de uma liderança aí estratégica. É isso, e são soft skills que, né, todo mundo pode desenvolver: influência, comunicação, visão de negócio, estratégia, planejamento, comunicação, acho que eu já falei comunicação, enfim. Mas são soft skills que você pode trabalhar e depois você vai lá no Instagram e coloca lá, influência, nota 10. Comunicação, nota 10, porque, pô, conseguir tocar uma iniciativa estratégica na minha empresa. Vai lá no Instagram, bota nota 10 para as skills, vai lá no LinkedIn, escreve um post, compartilha o projeto que você fez, os resultados que vocês conseguiram, é, se a companhia, né, se a tua empresa compartilhou já projeto novo no ar, feature nova no ar, vai lá presente, tem a mão do seu time lá, reconhece as pessoas também, demonstra para o mercado o impacto que vocês estão gerando, isso é super positivo. Boa. Isso é legal, né? Porque a pessoa às vezes tem coragem de ir lá no Instagram e falar: ah, minha nota para paciência é 1, Sim, mas na hora de, né, falar uma coisa legal que fez um trabalho, né, menor que, por menor que seja para você, né, para uma pessoa que está lendo ali, cara, se você conseguiu resolver uma planilha, se você conseguiu resolver um cálculo que estava difícil, por menor que seja, você pode se comunicar e falar bem de você também, né? Falar as coisas legais que você fez, as conquistas, como você se desenvolveu, como o negócio